Oi, 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 princesas! oi. Tudo bem, princesas? Eu tô gritando. Princesos, não sei se tem algum Eu princesa tô aí. gritando. Gente, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Você já virou aí no título, não precisa nem ficar repetindo também. Então, a gente vai Como perdoar uma traição. Isso. Primeiramente, Deus abençoe a todos, obrigado por estarem aqui. Nós vamos falar sobre, dar dicas de como perdoar uma traição. Pra quem não sabe, seu Williamzinho aqui traiu algumas inúmeras vezes, incontáveis vezes, essa senhorita aqui. Mas espera, não, ele não é o vilão da história, o bichinho. Apesar de na época eu ter pensado que ele não é. Até porque eu era uma péssima esposa e demorei e doeu pra eu entender que eu era uma péssima esposa. Porque na minha cabeça eu achava que eu era a melhor das melhores, simplesmente porque eu não traía ele. Na verdade, eu não colocaria assim. Nós éramos bons naquilo que éramos bons, mas deveríamos ser bons também naquilo que nós não éramos bons. Nada a ver com o que eu falei, né? É, tudo a ver. Tipo, a parte em que eu não sou boa, eu prefiro omitir, esconder, do que simplesmente aperfeiçoar. Não é isso que você tá querendo falar? Quer dizer que nós tínhamos coisas boas, qualidades muito boas, Sempre tivemos. bem particulares de cada um, porém outras que eram bem principais também para o sucesso de um casamento, a gente deixava a desejar, muito mesmo. Então a Adriana falhava em certas coisas em que me atingiam demais e eu falhava em certas coisas que nela atingiam muito também. Então, mas por que a gente decidiu falar sobre esse assunto de como perdoar? Então a gente vai fazer vai abranger também, pessoal, não só a questão do casamento, mas a questão da espiritualidade também. E perceber como a questão do perdão, ele é importante para te libertar de certas convicções que a gente tem dentro de nós. Crenças, né? Crenças totalmente erradas e eu diria que diabólicas que nos acompanham durante a nossa vida, que são colocadas em nós através de muitas experiências negativas que tivemos. Desde o nascimento. Desde o nascimento, exatamente. Então, assim, só pra deixar bem claro, a Adriana que foi traída, ela está lá atrás, mas foi graças a essa experiência que eu sou o que eu sou hoje. Porque foi graças a toda a dor que eu me vi ali, todo aquele processo de caos e de escuridão. Falei, mano, como o meu marido pode me trair? Eu confiava nele absolutamente. Então, vi meu mundo desabar. Mas foi naquele desabar ali que eu me descobri como filha de Deus, como uma mulher que eu não... A verdade é que eu não me conhecia, então eu passei a me descobrir muito mais. Aqueles males acabaram contribuindo, né? Cooperaram, Cooperaram bastante pra você... Foi. Começar o seu processo de rendição, né? Foi, total. Rendição primeiramente a Deus, depois eu me descobri quem eu era e depois eu me descubro como esposa. Aí foi consequência, me descobri como filha, como amiga, como irmã, como tudo. Tá? Então vamos lá. Os primeiros pontos. Como perdoar uma traição? Então, eu acredito que quem já está assistindo esse vídeo, para chegar a esse ponto de estar aqui tendo que assistir alguém passar conhecimento, passar um ensinamento, é porque você tem sofrido com alguma questão de traição de alguém. Normalmente está doendo, né? Está doendo. Você está sentindo alguma dor que foi causada por um cônjuge ou por alguém próximo de você. Então, qual o início para tudo isso? A primeira coisa que você tem que fazer é decidir. Decida. Simplesmente decida perdoar. Porque não existe momento certo. Não dá para esperar você... eu vou esperar ficar melhor. Eu vou esperar o momento certo para isso. Eu vou esperar a mágoa passar. Não é assim que funciona. Decisão é uma escolha. E não adianta você falar assim, eu perdoo você, eu perdoo você, mas a cada 2 minutos eu tô jogando na cara dele o que ele fez pra mim. Ou pior, às vezes eu não jogava na cara dele, mas às vezes eu ficava me remoendo dentro de mim, alimentando aquela dor, alimentando aquele sofrimento. E não vou falar que é fácil, tá? Durante aquele momento de caos, a única coisa que você consegue enxergar é dor. Mas é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido lutar pelo meu casamento. Eu decido entender o que foi que aconteceu de errado que nos trouxe até aqui. Não é fácil, mas tem que começar a partir da decisão. É a escolha. Você decide. Tem também essa questão de perdoar, mas continuar trazendo à tona durante uma discussão. Que é um erro absurdo. E tem aquele tipo de pessoa também que fala, não, eu perdoo fulano, mas ele lá eu cá. Isso não é perdão, pessoal. Isso não é perdão. Isso me faz lembrar aqui de uma história. Eu quero até um outro tópico aqui. Perdoe para que Deus possa te perdoar. Em Mateus, capítulo 18, aqui de 23 a 35, eu vou contar essa história breve. Existia um rei que um certo dia foi prestar contas com os seus servos. Você conhece bem essa história, né? E durante essa prestação de contas, ele percebeu que as contas não batiam e viu que esse servo dele devia a ele mais de 10 mil talentos. Então, imediatamente, o rei mandou buscar a família desse servo e mandou vendê-los para assim quitar a dívida.
Então esse servo em desespero chegou e se prostrou diante do rei e pediu misericórdia e clemência pelo rei que o perdoasse, porque ele não tinha como pagar. Então o rei se compadeceu, né, da humildade dele e o perdoou e disse que vá. Nessa que o servo sai, encontra lá na frente um serviçal dele também, né? E que também lhe devia 100 talentos, muito menor que aquela dívida de 10 talentos. E porém, dessa vez, o servo desse servo falou, me perdoe, porque isso e aquilo, ele não perdoou. Mandou prender aquele subordinado dele. Então o rei, que tinha o perdoado dos 10.000 talentos, soube da história e mandou chamá-lo diante dele e falou, servo mau, você é um sacana, você é um pilantra. Você veio aqui e eu te perdoei de uma dívida que você era incapaz de perdoar, certo? E você sai daqui, ao invés de você também ter misericórdia com a vida das pessoas, você não perdoa. Então o rei mandou prender e entregar esse servo que o devia para aqueles que os atormentavam, né? Até que ele pagasse a dívida. Então, o que a gente aprende de tudo isso, né? Que assim também é o reino de Deus. Tá certo? Mas se você não perdoa, então não tem como Deus te perdoar. Porque Deus nos perdoou de uma dívida impagável, que foi os nossos pecados. Ele mesmo pagou. Ele nos perdoou que ele mesmo pagou essa dívida com o próprio sangue do seu próprio filho, que era também o Deus. Sem imperfeição alguma. Exatamente. Então, como é que a gente faz, cara? A gente perdoa. A gente tem que perdoar. Se a gente ama Deus de verdade, a gente perdoa. A gente tem que demonstrar esse amor de Deus para com as pessoas. É porque as pessoas tendem muito a pensar que perdão tem a ver com o merecimento. O perdão é justamente para quem não merece. Não se trata de merecimento. Mas ele não merece meu perdão. E assim, quem disse que perdão é para quem merece? Quem merece não vai te trair, não vai fazer isso. Nem você, nem eu, nem a Adriana, ninguém. Não existiu ninguém que mereceu o perdão de Deus pelos nossos pecados. Ninguém, exatamente ninguém. E sem falar que o perdão, quando você perdoa uma pessoa, isso gera para você nobreza, porque somente os nobres perdoam, e te gera humildade, porque, querendo ou não, uma traição fere o seu ego. Não fere quem você é em essência, fere o seu ego. Você sai ofendida. Como assim ele me traiu? Como assim ela me traiu? E aí você fica remoendo aquela dor, mas a verdade é que quando você perdoa, é como se você estivesse dizendo assim, dane-se, e aí? Vai me destruir por isso. Porque um casamento, gente, ele não se trata de fazer uma pessoa unicamente feliz, é os dois felizes. Pra cair numa traição, convenhamos, tem que ter um negócio ali, uma cegueira. É um sintoma de algo muito sujo que tá por trás, que precisa ser descoberto e limpo. Mas é uma limpeza que é gradual, né? Não é de uma hora para outra. Primeiro vem a percepção, vem a sensibilização e conscientização de que você tem coisas aí. Tá, pessoal? Então, olha só. Por que a gente deve perdoar? Porque a mágoa, ela contamina. Não perdoar causa essa mágoa. A medicina já comprovou que cerca de 80% das doenças que nós temos são causadas por nós mesmos. Entende? Ou seja, isso é uma questão espiritual. Eu até anotei aqui no outro lado aqui a importância de aprender a perdoar, né? Não perdoar causa ressentimento. E o ressentimento, ele cresce. Uma semente, né? Ele gera uma semente, ele se cultiva, potencializa e ele se transforma em algo pior ainda, que ele acaba causando doenças físicas e mentais, e espirituais. Às vezes depressão, às vezes ansiedade, às vezes coração câncer, endurecido. Às vezes câncer, que é um mal dessa humanidade. Então às vezes a gente pensa assim, não tem nada a ver, não tem relação, está diretamente relacionado. Não que a falta de perdão seja o mal de todas as doenças, mas uma boa parte dela é causada colabora, porque é sim falta de perdão, porque você tem dentro de você uma mágoa que não sara, que você carrega com você, que te deixa uma pessoa amargurada, que te deixa uma pessoa desagradável. Com o tempo, tóxica. Com o tempo, você vai ficando tão chato, tão desagradável, que as pessoas vão se distanciando de você. Você vai perdendo interesse para as pessoas. Entendeu? Um ponto que eu quero reforçar só é: você não quer se tornar essa pessoa desagradável. Você não quer fazer com que o ambiente mude só porque você chegou, porque você é uma pessoa tóxica. Então, perdoe, porque isso vai gerar nobreza, isso vai te trazer autoridade, humildade e tantas outras coisas que fazem qualquer pessoa se
se sentir atraída por você. Então, por exemplo, desde que eu decidi perdoar, que eu realmente decidi perdoar, que eu decidi, falei, pai, por favor, me ajuda a tirar esse negócio do meu coração que eu não quero carregar, eu percebi que eu atraí muito mais pessoas, eu percebi que eu consegui enxergar em mim uma força que eu não sabia que eu tinha, e a minha relação com Deus, assim, ficou como nunca. Melhorou. Eu Mas renasci. não só essa relação com Deus, mas a sua relação com as pessoas melhora quando você aprende a perdoar. Mas por quê? Fica empático também. Porque você acaba transmitindo uma leveza para as pessoas, você acaba se tornando mais empático, a sua fé aumenta de uma certa forma, de uma forma assim, espantosa, louca, porque você não percebe de onde veio, aquilo te traz sabedoria também. É uma transformação assim, quando a gente vai na contramão das coisas que a gente já faz, a gente se transforma, porque a gente está fazendo algo diferente. Então a gente se transforma. Toda pessoa que perdoa, ela também dá o exemplo. Imagina você que é mãe, você que é pai, você tá na frente do seu filho discutindo toda vez com a sua esposa, ou você discutindo com a sua mulher, com o seu marido, discutindo em geral. E que exemplo que você tá dando pro seu filho? Então toda vez que você errar, que você falhar, chegue com seu filho, filho, me perdoe, papai errou. Filho, me perdoa, mamãe errou. Você está ensinando o seu filho a perdoar. Quando essa criança... E a pedir também perdão, né? E a pedir perdão, a perdoar também. Isso está ensinando, colocando uma coisa boa no coração da criança, de que perdoar é bom. Então, futuramente, ela não vai ter problemas de relacionamentos por falta de perdão com isso. Ela teve uma criação muito boa, porque o pai, porque a mãe ensinou para ela que perdoar é um gesto de amor também. Total. Você está amando o seu filho, chegando com ele, ajoelha na altura dos olhos, me perdoa, eu te perdoo, filho, não faça de novo, mas isso é uma coisa ruim. Não é trazer e discutir o erro e resolver, trazendo perdão primeiramente. Isso já alivia os corações, alivia o fardo de ambas as pessoas envolvidas, volta todos que tiver, volta do bem, volta a se relacionar, volta a confiar no outro parceiro, porque às vezes as pessoas podem perguntar, talvez seja uma dúvida sua, mas talvez passe na sua cabeça, se eu perdoar eu não vou conseguir esquecer, como que eu vou conseguir esquecer? Não se trata de esquecer o perdão. Eu já ouvi muita gente falando que perdoa, mas cada um no seu lugar. Eu acho que cada caso é um caso, vai muito da consciência. Se você estiver bem espiritualizado, você vai entender o que é o perdão de verdade. Mas o fato é que quando você perdoa uma pessoa, é possível sim, é lógico que não é do dia pra noite, mas é possível sim você continuar tendo uma relação de confiança. Eu achava, a primeira vez que o William me traiu, que eu achava que eu nunca mais ia voltar a confiar, então com isso eu ia morrendo aos poucos, eu ia definhando, né, aos poucos. Mas não, voltou absolutamente tudo, porque a minha cura gerou cura nele, porque também a cura dele gerou cura em mim, nós dois decidimos. Então, o perdão, na verdade, ele tem um peso, assim, vasto de dentro pra fora, do espírito, na alma, no teu corpo, em absolutamente tudo, no teu profissional, na tua vida do dia a dia, em absolutamente tudo. Todas as áreas de relacionamento tudo muda. Sua vida. Então, a palavra de Deus fala que com a medida que você mediu, com essa você também será medido. Então, por isso é necessário perdoar de coração, de verdade, não somente da boca para fora. Você diz que perdoou e continua guardando aquilo, você está guardando um veneno, você está tomando um veneno todos os dias. Assim que você acorda e você ainda continua amargurado, você continua ainda sobrecarregado, porque você não consegue perdoar tal pessoa, você está se envenenando. Você está trazendo para si a morte. Perdoar de verdade. Ainda mais o parceiro, né? Ainda mais o seu cônjuge. Porque quanto mais a proximidade vocês têm, maior é a chance de atrito, não é? Porque convive todo dia, toda hora. Não tem como você dizer que perdoar e dizer, não, fulano lá, não tem como, você mora na mesma casa. Então, não tem como ser da boca pra fora. A solução de verdade é perdoar de verdade. Inclusive, pra mim, o que funcionou, lembra quando eu dizia que eu tinha perdoado, eu tinha decidido perdoar, mas era um decidido muito de meia boca, assim. Vivia jogando na cara. Vivia jogando na cara, me mexe. Aí eu chegava algumas vezes e falava assim, amor, eu só preciso chorar um pouquinho. Então, isso também, às vezes, quando você vê que não tá conseguindo, que você tá tentando por conta própria, mas você não tá conseguindo, chega com seu parceiro e fala, olha, amor, eu não tô jogando na sua cara, mas eu gostaria muito de chorar um pouquinho aqui com você e falar como eu tô me sentindo. Sem parecer que você está fazendo afronte, até porque dá pra saber se você tá fazendo afronte. Você chegar com humildade e falar, amor, tá doendo, eu te perdoo de todo o meu coração, mas me ajuda a tratar isso. Por exemplo, o que eu fazia
eu fazia perguntas pro William do porquê que ele tinha me traído, o que eu não fazia de certo e tal. E aí ele foi trazendo clareza pra mim aonde que eu errei, aonde que eu fraquejei. Então é importante ter essa conversa. Foi um trabalho em conjunto também, Foi, porque conjunto. cada pergunta dela me fazia lembrar do que eu fiz e não me fazia bem. Porém, ao mesmo tempo que aquilo me impactava de início, à medida que eu ia respondendo, ia me aliviando. Porque Ia te curando, porque quando ia a me gente curando, fala... porque eu tava tirando de dentro de mim essa carga negativa que eu guardava, não é? Esse peso na consciência que eu guardava, eu ia tirando. E sem eu saber exatamente o que era as razões de eu ter feito aquilo, conforme eu ia falando, eu ia descobrindo enquanto eu tentava explicar, enquanto eu tentava falar os motivos, eu ia me curando, né? Ia esclarecendo pra mim, eu ia aprendendo também certas coisas que antes eu não via. Até porque na hora da dor, gente, na hora da conversa ali, ó, te trair e tudo, ou da descoberta, não sei, você não vai conseguir enxergar além daquela dor. Então, tem que ter uma certa sabedoria para lidar, que no momento certo você vai ter as respostas. Então, às vezes tem pessoas que vão precisar viver aquele luto, né? Aquele momento de dor, porque a verdade é que a traição, ela não mexe na sua essência, em quem você é, ela mexe no seu ego. Então, existe aquele momento de você aprender a separar. Pera, tá doendo, mas tá doendo mesmo em mim, lá no meu íntimo? Ou eu já tenho a provisão dentro de mim para perdoar? Porque o que me ajudou muito foi saber, eu já tenho a provisão dentro de mim para perdoar. Então, põe isso na sua cabeça. Se você está tendo dificuldade de perdoar o seu parceiro ou alguém, põe na sua cabeça, a provisão do perdão já tá dentro de você. Então, quando você tem essa clareza, você consegue lidar melhor. Mas aprenda a separar. O que tá doendo é o seu ego, não é a sua essência. A verdade é essa, que a falta de perdão, ela tá muito mais relacionada com o seu orgulho, o seu ego. Total. Ele revela exatamente aquilo que você precisa ver e tratar, que é nos diminuir como inteiro, para que o Espírito Santo reine em nós. Conseguir enxergar que o nosso ego, o ego dessa humanidade inteira está inflado. E a gente se põe num grau de importância muito grande. Um falso eu que as pessoas idolatram como se fosse. Analisa só, um ego, eu tenho que estar usando máscaras o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu falei assim, eu perdoei você. Mas aqui dentro eu tô desgraçado, fez isso, como assim? Aí você começa a se comparar com a pessoa com que o seu parceiro traiu. E aí você começa a fazer uma história assim, bem... que você não tá fazendo necessariamente no físico. O pensamento começa a lhe trair. O pensamento começa, quanto mais a gente vai nutrindo um pensamento desse tipo, a fulana era assim, a fulana era ela, aquele cabelo feio dela, aquela maquiagem feia, fica se comparando, ou seja, esse tipo de pensamento é mais um truque maligno. Exatamente. Não que nos aprisiona, na verdade, a gente não mantém preso. Então, esse tipo de pensamento tem que ser levado cativo. E é tudo aqui, exatamente. Porque essas coisas são estratégias do inimigo, realmente. Ele que é o maior especialista em comportamento humano. Ele sabe que esse tipo de orgulho, ele é alimento do ego. Certo? E essa falta de perdão, ela cultiva muitos sentimentos ruins. Por exemplo, a falta de perdão vai cultivar orgulho, vai fortalecer o seu ego, vai... como é aquela outra? Tipo, não gera em você empatia. Então, você começa a ficar com o seu coração endurecido pra tudo. Você acha que o problema do mundo são as pessoas e que elas são inimigas de todo mundo. E a verdade não é essa. De fato, todo mundo gosta de repetir aquela frase bíblica, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas isso, praticamente toda a humanidade, todas as pessoas falam essa frase da boca pra fora. Amar o próximo como a si mesmo. Mas na prática quase ninguém faz isso. Simplesmente porque o orgulho de cada um, o ego exacerbado de cada um não deixa a gente amar o outro como a si mesmo. A gente primeiro se ama e se sobrar algum amor, a gente dá pro próximo. É o que tá Às vezes é só isso, né? Às vezes é só um pouquinho. Eu vou despejar só um pouquinho de amor pra você, porque você me traiu. E aí você não percebe que a falta de perdão, além de machucar o outro, né? Por exemplo, num casamento, mas a verdade é que eu que estou morrendo. Sou eu quem tô me matando. Imagina a falta de perdão como se eu estivesse tomando uma porçãozinho de veneno todo o tempo. Um pouquinho a cada vez. Porque eu vou endurecendo meu coração. Tanto que eu me afasto do meu Deus, eu me afasto do meu marido, eu me afasto dos meus filhos, se eu tiver filhos, eu vou me afastando de absolutamente tudo porque eu quero achar culpados para a minha dor. E aí eu começo a maltratar fulano, e fulano começa a entrar numa rede, né? Aí fulano começa a maltratar outro, porque a verdade é que o mal só tá com toda essa força porque ninguém tá querendo se esvaziar. Ninguém tá querendo ser o primeiro de plantar o bem.
Então eu plantei o bem aqui com meu marido, perdoando ele e ele me ensinando de volta onde que eu estava falhando e mostrou com clareza aonde eu estava errando. E não foi só o William me mostrando, foi Deus me falando, filha, mas você também não era uma boa esposa, você também faltava muito, então eram muitos erros juntos. Soma de erros, né? Era, e assim, tipo, e aí eu alimentando meu ego, porque eu realmente achava que eu era a melhor esposa do mundo, já que eu era super honesta, que eu era trabalhadora, que eu me esforçava absurdamente, que eu achava que eu tava entregando 100% do meu coração. E aí, quando Deus me mostrou que eu não sabia amar, que naquela hora de meu parceiro, que eu prometi morrer com ele, tá sofrendo e eu não sou capaz de perdoá-lo, Deus falou, é isso que tá no seu coração, se você não consegue perdoar. E o maior exemplo de perdão é Cristo, né? Cristo falou assim, Pai, perdoe-os. E aí tem um código por trás. Cristo falou, perdoe-os, ou seja, ele não fala assim, eu perdoo vocês por estarem tacando pedra em mim, porque vocês estão me cuspindo, vocês estão me fazendo carregar uma cruz. Ele fala, Pai, perdoe-os, porque o problema não era com Cristo. Ele não se sentiu ofendido com as chicotadas que ele estava levando. Ele sabia muito bem qual era o papel dele ali. E nós, como filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, carregamos Jesus Cristo dentro de nós, também temos provisão dentro de nós para exercermos esse perdão que eu não estou preocupado com o meu outro estar me ofendendo, eu simplesmente não me ofendo mais. Vai existir uma fase da sua vida, você vai perceber, conforme você vai perdoando, que você já não vai se ofender com as coisas que vão acontecer na sua vida. Certas práticas nos levam à humildade perfeita, né, que é de Exatamente. Jesus. Porque quando realmente a gente se transforma num ser humilde, não há nenhum tipo de ofensa que acaba chegando no nosso coração. A gente não consegue se sentir afetado por nenhum tipo de ofensa, nada mais. A gente é como Cristo. Então, assim como Deus nos amou e nos perdoou e pagou o preço, pratique também esse amor. Comece por dentro de casa, ame o próximo como a si mesmo, praticando com o seu cônjuge, com a sua família. É a sua primeira linha de frente. Ajude a sua família, contribui com a sua família, liberando perdão, ensinando perdão. Tá bom? E experimente a liberdade. A liberdade está no liberar perdão. E não é só liberar da boca para fora, mas de viver o perdão todos os dias. E aí você vai ver como ninguém mais vai ter poder sobre você de te ofender, de te magoar. Além do mais, a gente começou a alinhar as frequências. Porque daí nós dois decidimos lutar juntos pelo casamento. Então a frequência alinhou, a nossa cabeça funciona como nunca. E nós estamos em progresso, né, amor? Vamos continuar avançando até chegarmos a... Errando bastante, muito. Sem cobrar a perfeição do outro. Porém, conseguindo não errar mais nas mesmas coisas. A gente já pode até errar, mas não nas mesmas coisas. E além do mais, quando a gente não cultiva esses sentimentos ruins, de mágoa, ressentimento, dor, sofrimento, pererê, você vai se libertando e as situações já vão chegando pra você de uma forma diferente. Você vai se tornando mais forte. Você é tão humilde que você simplesmente olha pra situação e fala, é isso, beleza. Isso aí, pessoal. É isso? Então encerra, Vidinho. Isso aí. Pede o like. Bom, pessoal, tivemos problemas técnicos, mas já voltamos aqui só para nos despedir. Queria agradecer a todos e pedir também vocês derem um like para esse vídeo chegar a todas as pessoas, tá? Que precisam dessa palavra, dessas informações que a gente passou aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Me segue lá no Insta, adriana.zanini. Se quiser deixar seu comentário aqui também, a gente vai ler. Então é isso. Isso aí.